Olá, seja bem-vindo à Jornada Valor Saúde 2024. Eu sou a Rafaela, consultora do Grupo IAG Saúde, e estou muito feliz de ter você aqui conosco. Hoje tenho a honra de convidar o Rafael Branco Bertuol, gerente-geral do Hospital Santo Antônio de Blumenau. Ele, que é formado em enfermagem, possui MBA em gestão de saúde, MBA em administração hospitalar e conta com mais de 20 anos de experiência em gestão hospitalar, vai compartilhar conosco como a plataforma Valor Saúde tem contribuído para as práticas da governança clínica. Com uma série de estratégias, o hospital vem implantando um projeto de alta até às 9 horas, visando a redução do desperdício, aumentando a taxa de ocupação hospitalar e reduzindo indicadores importantes, como a taxa de óbito, as internações sensíveis à atenção primária, junto com uma série de negociações que já vêm sendo feitas junto ao gestor municipal e o indicador de readmissões. De fato, é um hospital que vem se destacando cada vez mais pela eficiência e pela qualidade do cuidado, e você precisa acompanhar para se inspirar nas melhores práticas. Olá, meu nome é Rafael Bertuol e hoje eu vou falar um pouco sobre um dos temas que vem trazendo aos hospitais, principalmente, algumas dúvidas como melhorar a performance das unidades hospitalares. Então, vou trabalhar um pouco aí sobre modelo de governança clínica, né, que trata justamente sobre aumento da eficiência hospitalar e também atrelado ao pagamento por performance baseado na entrega de valor. A gente sabe que hoje, no universo da área hospitalar, muito se fala de como nós vamos trazer aí a equipe médica, principalmente, para esse momento que é um divisor de águas quando se trata da eficiência do leito hospitalar. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de trazer, né, qual é a instituição. Hoje represento aqui o Hospital Santo Antônio, né, que é uma instituição aí que atende a 94% ao Sistema Único de Saúde, né, e realiza mais de 380 mil atendimentos, né? Desculpa, 281 mil atendimentos. Gostaria também de trazer esses exemplos, porque isso aproxima as instituições de saúde que, porventura, gostariam de fazer um comparativo com as suas instituições com relação ao case de sucesso que o Hospital Santo Antônio realizou através da implantação do DRG Brasil há praticamente já há 4 anos. A nossa primeira etapa, né, foi olhar para dentro de casa e entender 2 cenários principais: a nossa visão de futuro e, principalmente, o que nós gostaríamos de trazer para o Hospital Santo Antônio. Nós colocamos como um dos principais motivos de estarmos aqui de transformar o Hospital Santo Antônio no melhor hospital de Santa Catarina no segmento oncológico. E para isso elencamos 2 etapas principais, que é a autossustentabilidade, por atendermos mais de 93% ao Sistema Único de Saúde, e também uma pegada muito forte no quesito excelência, né? Quando a gente começou a fazer esses estudos, né, nós nos deparamos com algumas situações. A primeira delas, e eu acredito que seja o maior desafio das nossas instituições, é como avaliar a média de permanência dos nossos pacientes. E aí, através de modelos de governança, nós encontramos o DRG Brasil, em que, através desta plataforma, nós conseguimos trazer algumas informações que são muito pertinentes para que a gente possa avaliar a nossa permanência hospitalar. A primeira etapa, quando nós começamos no ano de 2000, foi fazer uma avaliação de praticamente 29 mil internações que passaram pelo Hospital Santo Antônio. O que nós enxergamos nesse cenário, né? Lá em 2020, nós identificamos que dessas 29 mil internações, que geraram cerca de 174 mil diárias, nós começamos a elencar os scores e chegamos que apenas 33% dessas 29 mil internações, que corresponde a 57 mil diárias, apenas 33% com permanência real, ou seja, a permanência que o paciente internou e saiu com a média prevista para aquilo que se tinha como proposta de plano terapêutico.
Mas aí o que nos preocupou bastante foi uma análise mais criteriosa, avaliando a permanência fútil, chegou a 30%, ou seja, estamos falando aqui de 52.200 diárias que foram consumidas de forma excessiva. Estamos falando de mais 12.180, que são condições adquiridas graves, mais 34 mil diárias, que foram condições adquiridas durante o período de internação, e chegamos a 17.400 diárias, que são as internações sensíveis ao cuidado primário. E aí, olha só, se a gente fizer um cálculo básico, né, somadas esses desperdícios, nós chegamos aí a 116 mil diárias, e fazendo um cálculo, que é a grande média das diárias pelos hospitais a nível de Brasil, é em torno de R$350 a R$400, aqui sem considerar as UTIs, né? Nós chegamos aí a uma perca estimada de cerca de 27 milhões. Quando nós vimos esse resultado, nós começamos a pensar o seguinte: bom, o que acontece se um paciente que está internado, nós conseguirmos fazer um comparativo com as melhores práticas e ter um fator determinante que vai dizer, olha, esse paciente, comparado às melhores práticas, ele pode ficar X número de dias internados. E foi isso que nós trouxemos para dentro do Hospital de Santo Antônio através do DRG Brasil. Então, dentro dos nossos pontos de contato, nós selecionamos duas partes que nós entendemos como as mais importantes do planejamento estratégico. E dentro de processo, nós colocamos um ícone, que é implantar um modelo de governança clínica baseado em valor. E dentro da linha de aprendizado, trouxemos uma pegada muito forte, que é a transformação digital. Por que a transformação digital? Porque facilita a extração de dados e, principalmente, ganhar um tempo, uma celeridade na composição desses resultados para que a gente possa tomar as condutas e as ações necessárias dentro da instituição. Ainda falando de planejamento estratégico, o que nós fizemos? Dentro da promoção da eficiência dos processos, né, que está dentro do escopo de uma ferramenta chamada BSC, onde nós temos aqui as 4 perspectivas: a institucional, a organização interna, pessoas e o econômico financeiro. Dentro da organização interna, trazendo o DRG, nós implantamos 4 blocos principais. O primeiro deles, a implantação do modelo de governança. O segundo bloco, o hospital digital. O terceiro bloco, o acompanhamento desses resultados. E aí nós aqui encontramos o Command Center, que vou mostrar para vocês. E um outro e quarto passo extremamente importante, a consolidação dos protocolos gerenciados. Aí olha só que interessante, dentro do modelo de governança clínica, nós selecionamos 4 principais pilares. O uso eficiente do leito hospitalar. Então aqui o DRG veio muito forte para nos trazer esse suporte justamente para poder discutir com maior eficiência com os nossos médicos, o quanto tempo esse paciente está internado, o que nós poderíamos fazer de diferente para reduzir essa média. Trouxemos um segundo pilar, que é a redução das internações sensíveis ao cuidado primário. Um terceiro bloco, que é a redução das condições adquiridas e readmissões não planejadas. E o quarto e último, que foi o mais desafiador, é começar a organizar os contratos médicos por pagamento de performance. Então, dentro desse modelo, nós conseguimos enxergar com o DRG, e principalmente alguns exemplos muito simples, né? Se a gente olha a obstetrícia, né? Aqui a obstetrícia, a nossa média de permanência chegava em 2,4, e o DRG trazia para nós, olha, esse paciente tem que ficar 2,2. O que nós fomos avaliar na minha necessidade? Nós vimos que era o horário de alta desses pacientes. Ao avaliarmos o horário de alta, nós identificamos que todo paciente que tinha alta após o meio-dia, o nosso custo no mês chegava a praticamente R$500 mil. Por quê? Porque tinha mais uma medicação, tinha mais um almoço, tinha uma limpeza concorrente, tinha enxoval, e aí nós começamos a organizar as nossas métricas. Dentro desses 4 pilares, nós organizamos a alta médica até as 9, a redução da média de permanência, aumento da nossa taxa de ocupação, um olho principalmente nas taxas de óbito, realmente se eram óbitos esperados ou não. No terceiro bloco, a taxa de higiene de mãos, justamente por causa das condições adquiridas por bactérias resistentes, olhando também readmissão com 24 horas, taxa de mortalidade por sepsis, que entra naquele bloco dos protocolos gerenciados,
e dentro do pagamento por performance, algumas métricas que nós colocamos para a nossa equipe médica. Aqui dentro do nosso modelo, trazendo a incorporação digital. Então, essa aqui são as principais ferramentas digitais que nós trabalhamos hoje no Hospital Santo Antônio. Trabalhamos com muita inteligência artificial. E dentro desse bloco de eficiência, em que o DRG trouxe muitas informações assim fantásticas para que a gente pudesse compor, principalmente o nosso modelo de governança clínica, nós trouxemos no primeiro bloco a previsão de alta com 12 horas de antecedência e algumas ferramentas. Trouxemos um handle operacional, que é uma discussão diária que acontece às 8 horas da manhã com a nossa equipe, também com algumas ações. Trouxemos a disponibilidade de leito com o tempo, e aqui marcando principalmente a ocupação operacional, ou seja, a nossa meta sempre vai ser maior que 92% de taxa de ocupação operacional, ou seja, olhando muito criteriosamente para o nosso leito, evitando o desperdício do tempo desse leito ocioso, e no bloco cirúrgico também, que é um papel fundamental, uma ocupação do bloco maior que 25%. Esse aqui é um dashboard, eu ocultei o nome dos pacientes, né? Mas cada linha dessa aqui é um paciente, e esse aqui é o primeiro dashboard que nós trabalhamos também para melhorar a nossa eficiência do leito. Cada linha dessa aqui, a nossa equipe que está lá no setor, tem uma TV, né, em cada setor assistencial, em que toda a equipe consegue olhar o status do prontuário naquele momento. Como é que está o meu paciente? Então, por exemplo, se fosse o primeiro paciente que o Rafael, a gente conseguia já entender que esse paciente não tinha um histórico de saúde preenchido, não tem critério para sepsis, não é um paciente elegível para TEV, e já tem prescrição, já tem CID, a enfermagem não fez ainda a sistematização da assistência de enfermagem, mas já tem sumário de admissão, já tem sinal vital. Ou seja, é uma forma rápida e clara de você identificar qual é o status do seu paciente. Isso aqui também foi muito interessante, porque com o DRG ele trouxe algumas indagações para nós, né? Tipo, por que o paciente retornou com 24 horas? Qual é o nosso tempo de permanência na urgência e emergência? Quais são as principais especialidades que têm os maiores gargalos no tempo de permanência? Então, nós montamos hoje um command center, essa aqui é a carinha do nosso command center aqui no Hospital Santo Antônio, onde nós conseguimos tomar as decisões de forma imediata, simplesmente olhando os nossos painéis, que é uma foto de qual a situação dos nossos leitos e das nossas portas de entrada aqui no Hospital Santo Antônio. Aqui uma outra telinha muito legal, que veio também pelo DRG com uma necessidade após avaliarmos os dados que o DRG nos trouxe. E aqui nós montamos uma carinha em tempo real do nosso hospital, ou seja, estamos com 90% de ocupação, 20 leitos livres, consigo olhar como é que está meu bloco cirúrgico, né? Então, ou seja, eu tenho 4 pacientes na sala de recuperação e 16 cirurgias para acontecer ainda, né? Nosso pronto-socorro tem 20 pacientes. E aqui os status de cada enfermaria e como que está a liberação desses leitos em tempo real. Conseguimos um dashboard, que é a maior dificuldade hoje dos hospitais também, quando a gente fala de isolamento, né? Como é que eu vejo esses pacientes? Então, olha só, nós temos 25 pacientes isolados e 6 leitos que eu não posso utilizar nesse momento. Então, é uma ferramenta muito bacana. Trabalhamos o bloco cirúrgico para entender também o tempo de permanência. Cada caixinha dessa aqui é a nossa sala, onde eu consigo ver o time out, quanto tempo o anestesista levou para entubar esse paciente, quanto tempo levou para sair dessa sala, quanto tempo para entrar outro paciente. Então, é uma ferramenta fantástica que nós também organizamos para ganhar mais eficiência na disponibilidade de leito do hospital. Aqui é uma fotinha do nosso café com leitos, acontece todo dia às 8 horas, onde estão todos os setores de liderança, principalmente os profissionais médicos nessa reunião, onde nós discutimos todos os casos em que tem paciente com mais de 5 dias de internação ou que já excedeu o tempo de permanência conforme o DRG. E aqui nós conseguimos resultados fantásticos na otimização desses leitos. Um outro huddle, que é o huddle de controle de qualidade, então uma vez por semana acontece esse huddle, onde nós discutimos os pacientes com condições adquiridas, né? Por que tal paciente adquiriu uma bactéria multiresistente? Qual foi a barreira que não foi seguida? Ou quais são as ações que nós podemos implementá-las? Então, trouxe também resultados bem interessantes para a instituição. Esse aqui é aquele ponto que eu conversei anteriormente, né? Onde nós falamos sobre alta até as 9. Então, em um ano, nós trouxemos a alta praticamente para 54% das altas até as 10 horas. Aqui nós geramos uma economia de praticamente R$500 mil só no giro de leito
na redução da refeição, né, que é aquele almoço que o paciente ficava no dia da alta, né, e em limpeza concorrente, principalmente em enxoval. Hoje nós estamos chegando em torno de 62% das altas até as 9 horas. Essa aqui é a nossa carinha do nosso DRG, já passou por uma customização agora, está com uma outra carinha diferenciada, mas eu trouxe esse dado para vocês entenderem que nos últimos 12 meses, a média prevista conforme o nosso DRG é 3,9, e nós fizemos 3,8. Com isso, em 12 meses, nós conseguimos economizar 1.509 diárias, usando a mesma estrutura e a mesma equipe. Se a gente for transformar isso em valor, principalmente, levando em consideração uma diária de R$400, o hospital hoje aqui teve em torno de um superávit no seu faturamento, chegando a praticamente 10 milhões. Aqui é outra carinha, que eu acho essa ferramenta que o DRG trouxe, uma sacada muito legal, que aqui é um benchmark, né, onde cada bolinha dessa é um hospital. E quando nós iniciamos o projeto com o DRG, nós éramos um hospital emergente, nós estávamos uma bolinha vermelha aqui embaixo, né? E ao longo dos 4 anos, conforme nós fomos entendendo as informações, tendo um amadurecimento do nosso prontuário, das nossas equipes, o trabalho multiprofissional que faz uma diferença enorme, nós já estamos praticamente aí há mais de 1 ano e meio como um dos hospitais líderes em todo o Brasil, né? Aqui são as linhas em que nós temos o maior número de atendimento, e também, principalmente, o ano passado, nós fomos premiados, o ano passado, em 2023, né, nós fomos premiados com 2 linhas de cuidado, bronquite e asma, principalmente porque aqui tem uma grande referência na pediatria, e sepsemia, que nós temos um programa de gerenciamento para pacientes com sepsis, também conseguimos aí uma premiação junto ao DRG como o melhor hospital nessa linha de cuidado. E aqui os percentuais, acho fantástico esse gráfico, porque o crescimento que nós tivemos das altas conforme a previsão do DRG. Eu trouxe o dado até junho, né, mas já dá para ter uma ideia como que foi o avanço em 2023, depois eu vou trazer o gráfico para 2024, mas em 2023 nosso crescimento nós saímos de 32% a 65% das altas conforme previsão do DRG. Atualmente nós já estamos chegando a praticamente a 88% das altas conforme a previsão que o DRG dá de média de permanência para os pacientes que estão internados aqui no Hospital Santo Antônio. Esse outro gráfico que eu acho fantástico, que são as internações ao cuidado sensível, as internações sensíveis ao cuidado primário, eu acho muito legal, porque é uma discussão que tu faz com o teu gestor municipal, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou na casa aqui de 30% de internações, que está relacionado à bronquite, são as crianças que estavam sem acesso à unidade básica de saúde e estavam vindo para o hospital. E aí tu chama o teu secretário para realmente conversar e entender qual que é o planejamento do município para ajudar a tua instituição de saúde e também a gerir essa demanda de pacientes que estão batendo a sua porta e internando, que não seria o caminho mais exato, né, para estar procurando o hospital. E por último aqui, que eu acho que é fantástico, que foi o nosso quarto pilar, que é o pagamento por performance. Aqui nós alinhamos todos os contratos do Hospital Santo Antônio e nós colocamos aqui um valor variável por produção, né, o sobreaviso para aquelas especialidades que tem, e aí amarramos o quê? A eficiência do leito pela especialidade. Então, se o DRG dele for igual a 100 ou menor que 100, ele ganha um plus, né? A eficiência da especialidade com o benchmark, então, ou seja, nós comparamos o benchmark com outros hospitais naquela especialidade. Se ele for uma das especialidades líderes, eu dou uma bonificação a esse profissional médico. Adesão aos protocolos, se ele está dando alta até as 9, o quanto de cliente privado ele também está trazendo para o hospital. E também, muito interessante, nós amarramos também o NPS, ou seja, a satisfação dos nossos pacientes com relação ao atendimento durante a passagem que esse médico teve, né, durante as visitas. Então, também nós colocamos em contrato, isso compõe todo mês os nossos contratos médicos, principalmente, e claro, se teve alguma readmissão não planejada, isso também tem um dedutor no contrato desse profissional. Por fim, as nossas conquistas com o DRG Brasil, né, que fez uma diferença enorme como um dos modelos de governança clínica para o Hospital Santo Antônio. Nós tivemos aí 1.500 diárias economizadas,
uma redução de média de permanência, que eu acho que foi o grande plus do Hospital Santo Antônio, saímos de 6,0 para 3,3 dias, simplesmente utilizando as informações do prontuário, recontratando e renegociando contratos médicos, envolvendo a equipe multiprofissional, pensando no momento da internação desse paciente, quando que vai ser a alta, ou seja, desde o primeiro minuto que o paciente interna, já se pensando na alta programada desse paciente. Tivemos um aumento de faturamento de mais de 10 milhões, isso é muito dinheiro para principalmente quem trabalha com o Sistema Único de Saúde, né? Então, isso fez uma diferença gigantesca no nosso fluxo de caixa. Um NPS, saímos de 60% para 81,22%. E acho que uma sacada bem legal, que é a nossa ocupação operacional, é você entender um pouco como é que estão os seus leitos. Nós saímos de 72% para um 92% de ocupação operacional no Hospital de Santo Antônio. E aí, para finalizar, trouxe aqui alguns resultados, comparando a ANAP, nós são os resultados de 2023, com os resultados do Hospital Santo Antônio. Então, vejam, a taxa de ocupação, antes do DRG, ele estava 76%, o hospital 72%, agora nós já estamos com 92% de taxa de ocupação operacional. Nossa média de permanência chegando a 3,9%, a ANAP 4,1%. A média aí de permanência dos 50 melhores hospitais do Brasil, em 4,0, nós chegamos a 3,9. E, claro, trazendo principalmente alguns pacotes de protocolos gerenciados, como é o caso da sepsemia, né, que hoje os hospitais ANAP chegando a 62%, nós chegamos a 93%. Né? A taxa de letalidade por sepsis, nós chegamos a 20,1%. Aqui nós somos um grande centro em oncologia, né? Então não existe sim algumas dificuldades, mas é um resultado muito interessante para o Hospital Santo Antônio também, né? E além de alguns outros que nós acompanhamos, como taxa de mortalidade operatória e a taxa de mortalidade global do Hospital Santo Antônio. Finalizando, o último resultado que eu acho que é fantástico, fazendo um comparativo da eficiência operacional, o DRG Brasil é 99,5, nós chegamos no Hospital Santo Antônio a 98,5, e o NPS institucional aí, né, que foi, acho que, um grande avanço para o hospital, porque à medida que você melhora a tua média de ocupação, você melhora a assistência médica, você melhora a assistência do teu corpo multiprofissional, automaticamente o teu paciente sai satisfeito com o atendimento na sua instituição, e o resultado está aí em 81,2 de NPS institucional. Vou deixar aqui os meus contatos, né? Então sinta-se à vontade, né? Para quem quiser maiores informações, pode entrar em contato nas redes sociais do Hospital Santo Antônio e deixar aqui o nosso abraço pela trajetória, principalmente na parceria com o DRG Brasil, que é fundamental hoje nesse modelo de governança clínica que estamos implantando aqui já há 4 anos, né, e discutindo muito aí com as outras instituições como um modelo que realmente faz uma grande diferença na área hospitalar e principalmente na gestão dos recursos, que hoje é uma das maiores dificuldades para quem atende o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado.